Então, como nós ficamos semana passada sem ter o nosso encontro, né? Vamos dar só uma revisada na parte inicial, que foi um trechinho até pequeno, né? Porque a gente falou muito das palavras que a gente acabou vendo, né? No iniciozinho, Humberto de Campos já traz para a gente a informação sobre a palavra diabo. E ele fala, a palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Por quê, né, que ele falou isso? Porque a gente viu que depois, né, no decorrer do tempo, ou por interpretações de cunho religioso diferentes, né, ou por interpretações equivocadas, essas palavras, diabo, satanás, satã, ganharam um cunho diferente do que elas realmente tinham na origem. E faz diferença, a gente viu na interpretação, né, dos textos, a gente compreender a verdadeira acepção dessas palavras. Então, a gente parou, né, a gente leu o primeiro parágrafo, onde Humberto de Campos falava sobre a palavra satanás, né, e falava que, na verdade, representava... Deixa eu voltar aqui. Ó. Era ele o adversário do bem, todos os maus sentimentos, ou seja, não era uma personalidade mística, não era um espírito, não era um ser extracorpóreo, não era nada disso. Na verdade, a palavra representava um comportamento. E nós vimos os três termos, né, que um deriva do outro. Ó, os termos Satanás, diabo e demônio, que aparecem no texto da Bíblia, no Novo e no Velho Testamento, tiveram seu real significado modificado ao longo do tempo pelas narrativas de cada escritor, de acordo com cada contexto histórico e pelas traduções religiosas. Acabei de lembrar que eu falei que eu ia botar o vídeo que o André me deu e eu não coloquei, agora que eu lembrei. Vou colocar quando a gente terminar, vou colocar. Então, ó, vou passar rápido aqui que a gente já viu isso, mas se alguém tiver alguma dúvida, ainda assim, pode perguntar, tá? Então, a gente viu que Satã, ela vem do hebraico, né? Que é a mesma coisa que Satanás, que é uma derivação de Satã, que aí já é o aramaico, línguas irmãs, né? E diabo, na verdade, foi a tradução de Satã ou Satanás para o grego. Então, hebraico, aramaico, a gente viu, né, no Antigo Testamento, e já no Novo Testamento, com a tradução para o grego, foi para diabolos ou diabo, né? Mas em todas elas, as palavras Satã, Satanás e diabos representavam a mesma coisa, um comportamento de adversário, de oposição, de acusador. O Haroldo até brinca, né, quando ele faz estudo dessas palavras, que numa sala de audiência, onde o MP, o Ministério Público, funciona, o Ministério Público funciona como um acusador, né? Ele levanta a questão da lei, e aí a defesa se defende, o juiz julga, e ele brinca, como ele é um juiz de direito, né? E ele está nesse meio também, ele brinca que o Satanás equivalia ao Ministério Público, ou que o Ministério Público é hoje, numa audiência, por exemplo, que acusa, que é o adversário ali de todo mundo, ele defende a lei, ele não está querendo defender ninguém, não defende a ideia do juiz, não defende a ideia das partes, ele defende a lei. Essa é a função do Ministério Público. E o Haroldo brinca muito com isso, por conta disso. E demônio, a gente viu que a tradução também é daimon, vem do grego. E esse sim, né, diferente de Satã, Satanás e diabo, demônio ou daimon, é uma palavra grega, essa sim significa um ser sobrenatural. Para a gente, né, a gente chama de espírito, é um espírito. É um espírito mau? Não, não necessariamente mau. Pode ser um espírito bom ou um espírito ruim, assim como são os espíritos, né? O André até lembrou para a gente que Sócrates, né, André? Ele tinha, né, um espírito, né, que eles falavam que ele tinha um daimon, mas era um daimon bom, né, que instruía, inspirava ele, não é isso, André? André está aí ainda? Não é isso? É, né? Isso mesmo. É que nessa antiga, bem antes, né, tinha essa concepção que podia ser bom ou ruim.
Mas na época de Jesus já tinha uma concepção que não, era ruim. Tipo, a língua é viva, né? Então, já, Isso. na época de Jesus, falava em demônio, já pensava coisa ruim, já. Né? Já pensava em coisa ruim, mas a gente viu que Jesus falou para Tomé, se não me engano, a gente vai ver de novo, que são nossos irmãos. Então, na origem, né, era isso. Era um ser sobrenatural, mas não necessariamente ruim. Podia ser bom, podia ser ruim. Era um gênio, muitos falavam, né, um gênio. Tinha esse nome também de gênio, né? Mas para a concepção do Novo Testamento, como o André falou, né, tinha mais essa concepção de anjo do mal. Vamos prosseguir. Isso é legal para mostrar que a mediunidade está desde de sempre, né? Não é um negócio, não é invenção recente. Quer dizer, as Sim. manifestações mediúnicas sempre existiram em todas as culturas, só que hoje em dia a gente chama de mediunidade, na época eles chamavam de profecia, ou de o que for, né? Mas a gente vê que em todos os tempos houveram, né? Então, A comunicação com o plano espiritual, né? exato. No Antigo Os Egito, né? Que a gente chama egípcios, de isso que eu ia falar, os egípcios dominavam perfeitamente, né? A mediunidade e a manifestação e o contato com o plano espiritual. a gente vê que o conhecimento é o mesmo, só muda o nome, né? Tipo assim, no Oriente eles chamam de tal coisa, aqui no Ocidente, assim. Mas na essência, como é verdade é única, então né? Se você estuda uma outra religião do Egito ou da Índia, por exemplo, enfim, a gente vai ver que só muda a nomenclatura, né? A essência é bem similar. Assim como muitas outras coisas, né? Aqui mesmo na nossa cultura, no nosso país, por exemplo, a imposição das mãos. Eu não conheço religião cristã que não, e até outras que não têm imposição das mãos, né? Na católica tem, na protestante tem, na igreja messiânica tem muito, né? Muito imposição das mãos, né? Só que cada um dá uma interpretação, cada um dá um nome diferente, mas é tudo a mesma coisa com nome diferente, né? Sim, são muitos. Então, eu fiz aí esse quadrinho só como forma de resumir. Aí eu trouxe lá, né, textos do Antigo Testamento, ali no livro de Samuel, onde está clara a palavra, ali onde está adversário, lá no texto está escrito Satã, né? Então lá está escrito que não desça conosco a batalha para que não se torne nosso adversário na batalha, pois que como poderia este agradar a seu senhor, né? Uma história lá do livro de Samuel sobre uma batalha que eles iriam enfrentar e determinado, né, faze voltar este homem para que torne ao lugar em que tu puseste, para ele que não se torne nosso adversário. Então, está muito clara aqui a palavra Satã, indicando uma condição de ser, e não um ser especial. Lá no Evangelho de Marcos, e dizia abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo, né? É aquela passagem onde Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? E aí Pedro fala, tu és, uns dizem que João, outro que Elias. Aí Pedro fala, mas tu é o Filho de Deus. E aí Jesus fala, isso aí, muito bem. Mas logo em seguida, quando Jesus começa a anunciar, né, que é chegado o tempo, Pedro fica nervoso, fica distraído, a gente vai ver, tem um capítulo que é só essa passagem que a gente vai estudar no Boa Nova, e ele fala para Jesus, repreende Jesus, e aí Jesus fala para ele, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. O que Jesus está falando para Pedro? Está chamando Pedro de Satanás? Não, ele está dizendo que naquele momento ele está sendo o opositor para que prossiga o projeto da Boa Nova que Jesus veio, né, trazer para a gente. Então, aqui Pedro está na condição, no comportamento de Satanás. E esse trecho aqui é maravilhoso, lá do Apocalipse de João, né, livro de João. João coloca assim, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Já falei várias vezes aqui que não dá para a gente ler de forma literal, principalmente o livro de Apocalipse, né, que é um livro com muita simbologia, remete ao Antigo Testamento, remete ao Evangelho inteiro, né?
Não dá para a gente ler ao pé da letra, mas olha esse trecho aqui. Ele prendeu o dragão, já falei aqui também, né? A antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Olha quanto claro João trouxe isso aqui para a gente. Ele coloca claramente, diabo, que é o diabo e Satanás. Primeiro, ele iguala as duas coisas, né? E segundo, ele coloca aqui simbolicamente como sendo aquele dragão, que era a serpente, que era a representação do mal lá do livro de Apocalipse, né? A representação do comportamento errado, que aqui fica mais claro ainda, que nós temos aonde? Fora da gente? No outro? Não, né? Dentro da gente. E a palavra daimon, ou demônio. Peguei aqui também 3 passagens. De Lucas. E quando vinha chegando o demônio e o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Aqui, né, demônio ou daimon já eram os espíritos que obsediavam as pessoas que eram trazidas para Jesus, para que Jesus curassem, né, as pessoas daquela obsessão. Então, essa palavra demônio ou daimon, no Novo Testamento, era usado nessas passagens, né, era a denominação desses espíritos. Como o André falou, aqui, né, eram espíritos obsessores, então, eram espíritos que estavam caminhando na estrada ainda da ignorância. Aqui outra passagem. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. A cura do mudo, né? Não estou com o meu evangelho aqui hoje para ver as passagens. E essa daqui é a passagem do obsediado de Gadara, ou Gadareno, né? E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos daimons, ou demônios. Então, são 3 passagens que aqui a gente consegue ver que o significado da palavra demônio ou daimon eram os espíritos que obsediavam, né, que estavam ali obsediando. Alguma pergunta, alguma colocação até aqui? A gente pode prosseguir. Prosseguir. E Humberto de Campos traz para a gente que de todos os discípulos, de todos os companheiros do mestre, Tadeu era aquele que mais se impressionava com as curas dos obsediados. Então, Tadeu, né, teve uma ideia, falou, tive uma ideia, vou dar essa ideia para Jesus. Convoca todos os obsediados, bota uma plaquinha aqui na entrada da casinha de Pedro, hoje é o dia da desobsessão. Traz todo mundo que a gente vai limpar todo mundo uma hora só. E foi falar com o mestre, né? Estou passando rápido, tá? Porque esse trecho a gente já viu. E foi falar com o mestre. E aí o mestre vira para ele e fala. E ele questiona também, né? Se Jesus tinha esse poder, porque um dia antes, Jesus não estava com eles, né? E foi trazida uma obsidiada. E eles ficaram ali tentando tirar o espírito mal, como eles chamavam, né? E não conseguiam. E aquela mulher ficou ali um dia inteiro com eles. No dia seguinte, quando Jesus chegou, praticamente num estalo de dedo, foi que conseguiu curar a mulher. Aí Tadeu, né, também teve outra ideia. Por que ele não passa para a gente esse amuleto maravilhoso, né? Que assim a gente poderia fazer um trabalho aqui em conjunto, né? Todo mundo tirando as obsessões junto. E aí Jesus faz aquela pergunta que a gente traz para a gente também. Tadeu, qual o principal objetivo da tua vida? Se você procura, e aí Jesus fala, né? Estou procurando realizar o reino de Deus no meu coração. Ele fala, se você procura fazer isso no teu coração e você ainda não conseguiu, por que você quer curar o teu irmão? Se você ainda não conseguiu se curar, você quer curar primeiro o teu irmão? E eu coloquei aqui, né? Falei, a gente vai ficar com essa pergunta aqui, cada um vai colocar essa pergunta no seu arquivo íntimo, para a gente levar essa pergunta de Jesus dentro da gente também. Ficou bem em cima ali, como sempre. Quer que leia? Lê, André, por favor. A primeira linha só. Sim. Aí aqui no caso
Judas Tadeu pergunta para Jesus, né? Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu o admirado apóstolo. Que é aquilo que você estava falando agora há pouco, né? Muito interessante, né? Eu até estava lembrando de um livro chamado Obsessores, Gente como a Gente, que mostra bem isso, que a gente tem essa ideia de, mesmo no meio espírita, mostrar como a gente já é vítima, os obsessores são os algozes, mas são pessoas, espíritos feridos do passado, né? Que, enfim, acho que você vai comentar isso, né? A gente até falou sobre isso, né? Que a gente falou que as obsessões podem vir tanto de irmãos nossos que nós ferimos, né? No passado, ou irmãos que estão aqui vibrando na mesma vibração que a gente momentaneamente está, né? Mas são nossos irmãos que viviam encarnados e estão desencarnados. E aí que Tadeu toma o maior susto, né? E faz essa pergunta: o quê? Esses espíritos do mal são nossos irmãos? E Jesus fala: sim, toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal enverguerão um dia o da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O Vai discípulo numa, vai numa igreja cristã e fala isso, que os espíritos, que os demônios são nossos irmãos. Você é colocado fogueira na gente. É uma Então, concepção. para a gente ver como ainda a mensagem de Jesus, né, não foi ainda entendida, né? O mesmo espanto que causou na época, causaria hoje se Jesus novamente retornasse entre nós, se materializasse novamente e viesse com os mesmos ensinamentos, né? Muita gente ia se assustar ainda hoje, né? Ainda hoje ia se assustar. Acho Então, legal, Elaine, que fala toda a criação é de Deus, né? E a gente lembra que Francisco de Assis entendeu isso muito bem quando ele falava, né? Irmã Flor, irmã Peixe, irmã Vento, né? E a gente ainda não conseguiu entender isso. Justamente. Fala, Luluzinho. Fala, Ítalo, fala. Inclusive o irmão Fogo, quando vinha pegar o olho dele, a irmã Morte, né? Inclusive não eram só as coisas bonitinhas, né? As ruins também, né? Que a gente enxerga como ruim, mas ele já enxergava como cura. Fala, Lulu. O que eu queria comentar é que a gente está falando, né, do tempo de Jesus, de como ele colocou isso, né, muito bem colocado aí para os seus discípulos, mas que se a gente trouxer, né, para os nossos dias de hoje, e a gente parar um pouquinho, igual você falou, para refletir de que um irmão normalmente é uma pessoa que a gente ama muito, seja um irmão de sangue, seja um irmão, né, fraternalmente falando, quem não tem os irmãos de sangue. Então, eu acho que seria muito mais fácil se nós enxergássemos também essas pessoas, né, essas pessoas difíceis, como está sendo colocado aí, como nossos irmãos, porque aí seria mais fácil da gente lidar com as situações difíceis da vida, né? Que esses nomes aí mais difíceis são as pessoas difíceis que a gente encontra aí pela frente. Então, se a gente conseguisse enxergar todos como irmãos, eu acho que não ia ser fácil, lógico, mas ia ser um pouquinho mais tranquilo da gente, né, lidar com as nossas dificuldades, com as pessoas que a gente vê que agem diferente, que cometem coisas horríveis, ou que nos fazem mal de alguma forma, né, direta ou indiretamente. Então, eu acho que é uma ótima reflexão. Muito bom, Lu. Eu penso que é uma construção, né, pessoal? Tá falando, né? Por exemplo, hoje, atualmente, pode ser que eu enxergue no meu irmão o meu cachorro, meu pai e minha mãe. Na próxima, eu já venho um pouco mais evoluído, eu consigo enxergar o meu vizinho. Tipo assim, até o ponto que a gente vai chegar, como foi dito pela Raquel, pelo Ítalo, é de começar a enxergar toda a criação como nossos irmãos, porque são criaturas, né, como nós, né? Então é uma construção. Num primeiro momento é difícil ver, por exemplo, a gente vê um criminoso na TV, é difícil a gente ainda ter misericórdia, a gente ainda tem muito essa vamos combater, a gente se coloca muito nessa posição, é muito fácil de tirar de fora, mas quantas vezes a gente não julga assistindo, por exemplo, um criminoso na TV, um famoso, etc., a gente julga, a gente atira pedra também,
esquecendo que por trás está um espírito que é amado por Deus como todos nós, né? Que um dia ele está nesse estágio, né, de consciência, né? Mas que provavelmente nós também já passamos, né? E a gente tem que lembrar que na teoria ele precisa de mais prece do que a vítima, né? Porque a vítima às vezes está em ascensão, está resgatando aquilo. Já aquele criminoso, ele está em queda moral total, né? Então ele não tem essa consciência. Então a gente esquece de pedir também por esses algozes, né? Enfim. Justamente. E às vezes... Fala, Desculpa, Miguel. amigo. Pode falar. E às vezes a gente se comporta como o próprio diabo, né? Exatamente. Que quer defender a lei e vai lançar anátema ao bandido, ao ladrão. Exatamente. Ou se afiniza, né? Que é o que é pior, né? Quando se afiniza. Se vê na mesma vibração se afinizando com aquele mal, né? De alguma forma. E isso é diferente no próprio movimento espírita. Quando a gente é muito fariseu, por exemplo, algum companheiro nosso comete suicídio. Ah, não, então vai de suicídio, vai sofrer tantos anos, você vai resgatar? Não, esse daqui está cometendo um tal mal, vai resgatar não sei o quê. A gente adora também se colocar na postura de Deus e falar assim, não, esse daí está fazendo mal hoje, vai colher amanhã, porque é cemitério e colheita. A gente adora fazer essa postura do... como você falou, Elaine? Acusador. Mas falou daquele... do promotor? Do governo. Do promotor público? Promotor público. Do Ministério Público. Isso, né? Mesmo meio espírita, não, porque ele vai sofrendo no futuro. É o acusador. Assim, então, assim, a gente está muito longe da misericórdia, na minha opinião, ainda, né? Mesmo que a gente tenha esse conhecimento, né? A gente não consegue nem entender o significado da palavra justiça no Evangelho. Né? E a gente fala assim, ó, eu perdoo, mas Deus não perdoa, não. Ele vai sofrer no futuro. Essa é a nossa concepção de justiça. Quer dizer, é uma vingança, né? É justamente. A justiça, a gente entende essa palavra como vingança, né? Quando a gente vê na televisão, eu quero justiça. Não está dizendo, né? Eu quero que meu irmão tenha a possibilidade de progredir, de resgatar, não tem nada a ver com isso. Eu quero que ele sofra, o tanto que ele fez sofrer. Isso não tem nada a ver com a justiça que Jesus colocava para a gente. E é um exercício, né? Olha que o exercício que eu coloquei lá para a gente, quero ver quem fez, hein? Deu tempo, hein? Ninguém pode falar que não deu tempo, hein? Que é um exercício difícil, né? Que é justamente exercitar o nosso olhar para essa visão, que vem desse trecho aqui, ó. Que Jesus colocou, o discípulo do evangelho, não, que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando, não combate propriamente o seu irmão. Quando eu vou confessar para vocês, a primeira vez que eu li o Boa Nova, a primeira vez que eu li essa frase, eu tive que ler pelo menos 2 vezes para poder entender. Quando eu entendi, eu falei, gente, eu tive dificuldade de entender isso, isso revela muito para mim, de mim, né? O discípulo do evangelho não combate propriamente seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. O discípulo do evangelho, né, apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. E aí eu propus, né, para a gente aquele exercício. Como a gente consegue fazer isso? Como a gente consegue combater o comportamento transitório e momentâneo, errado, né, na nossa concepção do nosso irmão, sem agredir, sem ferir, sem combater o nosso irmão, né? Porque o espírito, a pessoa, né, o espírito que está ali, ele não é o erro que ele comete. O erro que ele comete é um estado transitório daquele espírito. E é esse estado transitório que a gente precisa combater, não o nosso irmão que está ali. E eu fiz o quadrinho. Vamos lá. Como podemos combater toda manifestação de ignorância sem agredir nosso irmão que está momentaneamente vestindo a túnica do mal? E aí eu coloquei, né? Quando a pessoa eu coloquei três tipos de comportamento que abrange,
uma gama de situações, né? A primeira, quando a pessoa se apresenta agressiva ou com raiva. Isso pode acontecer na nossa casa, pode acontecer no trânsito, pode acontecer num comércio, pode acontecer no nosso trabalho, pode acontecer em diversas situações. A gente cruzar com um irmão que está ali no momento de fúria, de agressividade, de raiva. Como vocês acham que a gente pode combater esse comportamento sem combater o irmão? Sem agredir o irmão que está manifestando esse comportamento? Quem quer falar? Tem tudo a ver com a proposta da casa, né? Recanto de Assis, por causa que a gente lembra da oração de São Francisco, que onde eu estiver tal coisa, que eu leve tal coisa. Onde eu estiver, o que? Ele pode, o que eu leve, enfim. É bem isso, né? Muito bom, Tudo a André. ver. Eu queria lembrar aqui da CNV, que é um conteúdo que eu acho que devia ser ministrado no currículo escolar. Comunicação não violenta, amigo. É a tese do Marshall Rosenberg, Eu conheço o livro. que diz que toda manifestação de agressividade, de raiva, de coisa, ela reflete uma necessidade não atendida da pessoa para a qual a gente está ignorando. Então, acho que a primeira coisa aqui, para você atender e combater essa manifestação de ignorância sem agredir esse irmão, é ouvir ele e entender qual é a necessidade que ele está expressando, mesmo que ele esteja expressando com raiva e agressividade. Muito bom. Gente, eu acho que hoje eu tento combater isso aí ficando calada. Eu tento. Não é que eu consigo sempre, não, mas eu tento reagir à agressividade, à raiva com o meu silêncio. Essa semana eu vi um um senhor. Não sei se vocês já viram esse trenzinho que tem agora aqui no centro, VLT. Então, as pessoas que entram ali, que têm gratuidade, têm que mostrar a identidade para o rapazinho lá que fica com a máquina. Eu vi um senhor dar uma crise de fúria. Eu entendi aquilo até como um momento obsessivo, tá? Porque o rapaz pediu a identidade a ele, que eu fiquei parada, olhando aquilo tudo. Ele xingando o rapaz, falando para o rapaz que o rapaz não era nada. Você não é nada, você não é nada, você tá... Sabe, foi assim, humilhante. Só que depois que a gente começa a vir aqui estudar com vocês, né, com a espiritualidade com vocês, a gente começa a entender as coisas. E eu fiquei observando ele saiu, ele desceu na Carioca, as pessoas que estavam do lado de fora não viram o que ele fez dentro do VLT, e assim que ele saiu, ele começou a pedir, mostrando uma receita, pedir. E todas as pessoas não deram nem bom dia a ele, passavam por ele assim, sabe? Assim como ignorando ele. Eu falei, nossa, como que a espiritualidade age, né? Ele acabou de ser tratado exatamente como ele tratou o outro dentro do VLT, que estava trabalhando. As pessoas que estavam do lado de fora não fizeram ignorância com ele, mas ignoraram o pedido dele de auxílio, né? Eu entendi aquilo como a ação da espiritualidade, acho até que para chamar ele à razão, né? Mas foi um momento horrível que, assim, eu falei, eu nunca mais quero ser agressiva com ninguém, olhando aquela cena. Foi muito triste. Aí tem a ver com o que o Ítalo falou, né? Se ele estava mostrando a receita, porque ele deveria estar passando por um problema tão difícil que o gatilho dele foi o mínimo, né? E ele explodiu, às vezes, porque ele já estava guardando tudo dentro dele, né? Estava com desconforto, com dor. A gente não pode julgar, não conhece a dor do outro, né? Exato, a gente não pode julgar ele, né, em si. A gente não sabe o que está passando. Se ele está com um filho doente, está pensando em suicídio. Então, a gente tem esses momentos de pavio curto, né? A gente não pode... E vou falar para vocês, pessoal, eu consegui fazer uma coisa que nunca nem passou na minha cabeça, tá? Fiz uma prece para ele.
Eu fiz uma prece. Aí, Na minha mente, eu comecei a pedir a boa espiritualidade, que acalmasse aquilo tudo ali, que envolvesse aquela situação, porque foi um momento de fúria, fúria mesmo que ele teve dentro daquele trem. O rapaz que ele agrediu também, ele também deveria ser uma pessoa muito equilibrada, porque ele não fomentou isso, né? E detalhe, ficou quieto, né? Detalhe, gente, sabe o que ele falava? Ao mesmo tempo, ele falava assim: eu conheço a palavra de Jesus, eu conheço Jesus, eu conheço a palavra de Jesus, sai de perto de mim, Satanás. E eu falei, meu Deus. Nossa, que momento difícil, hein? Foi difícil. Talvez quem estivesse precisando passar por aquilo tudo ali era eu. Sabe? Para testar tudo que eu estou aprendendo aqui, né? Muito bom, Eliane, muito boas reflexões. Muito bom. Amiguinha, a Pri quer falar também. Era isso. Isso, né? Pri, pode falar. Então, eu fiz o curso de CNV, Comunicação Violenta, mas para a gente colocar em prática é muito difícil. Eu estou passando por uma situação no meu trabalho de prova e expiação com uma colega de trabalho que ela, assim, me tira muito do sério. Ela é uma pessoa muito difícil de lidar. E aí, ficou muito gravado isso na minha cabeça. Eu estou usando isso como um mantra. Ficou gravado na aula passada de que todo mundo que está aqui nesse momento, nesse plano, está igual. Então ficou assim, meu Deus do céu, não posso estar igual a essa pessoa, meu pai do céu, não, mas eu tô no mesmo plano que essa pessoa, então a gente está igual aqui, a espiritualidade está igual. Então, assim, eu estou levando isso para poder lidar com ela, e ela vai para minha sala, a gente vai ter uma mudança lá, ela vai trabalhar do meu lado, mesa a mesa colada. Olha, você não sabe quantas preces que eu faço por dia. Priscila, uma boa prova. A CNV, ela é o primeiro passo. Aí tem um outro passo que eu gosto muito também, que vale a pena empreender estudos também, que é o da inteligência emocional. Porque a gente não está habituado também a expressar de maneira saudável as nossas emoções. E uma coisa que eu, para mim, vejo que funciona muito bem quando eu vejo alguém irritado comigo em casa, pode ser a Carla no dia a dia, pode ser qualquer outra pessoa familiar, pode ser num meio mais próximo como um trabalho, que tem funcionado muito, é expressar saudavelmente as emoções. Então, é dizer para aquela pessoa, olha, você está com raiva por causa disso, 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 eu não tiro sua razão. Mas a forma com que você está falando agora está me deixando magoado. A forma com que você também não está me atendendo agora, cara, e isso surte um efeito. Isso é uma coisa assim que tem um poder quando a gente consegue expressar também o que a gente está sentindo em relação ao sentimento do outro, que é fantástico. Parece que paralisa, né? Então, assim, esse estudo da inteligência emocional também é uma coisa muito legal. Arthur, vou ter que começar a botar isso em prática, porque senão o negócio vai ficar tenso. Estamos todos colocando, todos na tentativa. Eu muito persistente. Arthur, meu amor, quer falar? Oi. Nessas situações, né, no meu caso, por exemplo, eu procuro ganhar tempo, um pouco de tempo, para não entrar no clima. É o famoso respirar fundo? E tem uma pergunta que eu aprendi com esses cursos, que eu costumo agora fazer. O que Jesus faria nessa situação? Olha! Muito claro bom. Que você não vai conseguir fazer, mas você já ganha um tempo para respirar. Aí eu lembro a segunda: seja indulgente e tolerante com erros alheios e severo com o seu erro. Aí, dali, dependendo do que você já aprendeu, você começa a desenvolver. Muito bom. Gente, vocês estão afiadinhos, hein? Muito bom. Então, vocês já responderam. Só rapidinho, na fala do Ítalo, que ele falou, falar para outra pessoa, né? Você, nesse momento, está me magoando, o quanto que isso
Se eu tivesse feito isso aí que o Ítalo falou e eu não tinha maturidade, eu teria evitado algumas coisas, algumas situações hoje até de, assim, de orgulho, de não conseguir perdoar, porque durante 20 anos eu fui engasgando, e quando eu soltei de uma forma muito agressiva, muito errada, sabe? E isso faz muito mal. Então, a gente tem que aprender, sim, a falar naquele momento ali, olha, você é importante para mim, eu te amo, mas nesse momento, deixa eu quieta aqui, porque você me magoou. E não guardar isso dentro da gente para falar 20 anos depois, porque isso vai ganhando uma força dentro da gente e é muito ruim. Eu estou vivendo isso aí que o Ítalo falou. E é um sentimento que fica aqui mesmo, né? Porque quando a gente cria a vibração de raiva, de mágoa, primeiro a vibração cresce dentro da gente, né? Depois ela sai. Mas antes dela sair, né? Seja por qual canal for, ela está aqui dentro, ó, sendo construída ali, ó, alimentada, é aqui dentro que está, né? Ah, aqui apareceu. Ah, então tá, vamos... Quando te chamam a praticar o mal com ele, muitas situações também se encaixariam nessa colocação aqui, né? Por exemplo, fofoca. Fofoca é uma delas, né? Quando o irmãozinho te chama ali para aquela má vibração de fofocar sobre um outro, no ambiente de trabalho, na família também, na vizinhança, seja lá onde for, né? É um comportamento que o outro está te chamando, né? Para comungar com ele daquele comportamento mal ali também, ruim, né? Tóxico. E aí também, como que a gente combate esse comportamento sem ser agressivo, combater o nosso irmão que está convocando, convidando a gente a praticar esse mal com ele? E daí vai, desde uma fofoca, e aí a gente pode ficar falando aqui até comportamentos bem gravosos, né? Até quando um irmão convoca o outro para praticar um crime, por exemplo, né? Ou crimes graves, né? Ou crimes não tão graves, mas ainda assim comportamentos contrários à lei, né? Propina, por exemplo, que é uma coisa muito mais corriqueira do que a gente possa imaginar, né? Em todas as situações administrativas, tem essa situação, né? E é uma coisa muito fácil do irmão cair, né? Muito difícil de sair. E aí, quando te chamam a praticar o mal com ele, como a gente combate esse comportamento sem combater o nosso irmão? Então, nesse caso, de alguma forma, você tem que traduzir para esse irmão que aquele comportamento é errado, não que ele é errado. Só que o comportamento está intrinsecamente ligado a ele. Então, é muito difícil você verbalizar isso. E aí eu acho que eu acho que pode ser muito proveitoso aquele clichê, aquela frase que é bem clichê, mas eu acho que aí cai como uma luva para esse caso, que é evangelize o tempo todo. Se necessário, use palavras. Acho que com a força do seu exemplo, se alguém me chama hoje para fazer alguma coisa, vocês vão perceber isso, que naturalmente, quando você não tem o hábito de fazer aquela coisa, a própria pessoa já não te chama mais, né? A própria pessoa já não te convida mais. Algumas coisas que eu percebi que algumas pessoas da minha família já não me convidavam mais, já não me mostravam mais certas coisas, porque eu passei a manter uma ligação muito grande com a religiosidade, que aí já não cabia mais certos convites. Então, eu acho que o ser aí é a grande chave, na minha opinião. Muito bom. Isso funciona muito bem para a questão da fofoca. Quando a pessoa vem e fala assim, você deixa claro que você não vai falar, não vai prosseguir, não vai dar campo, dificilmente aquela pessoa, só se ela for muito persistente, né? Vai de novo tentar chamar você, convocar você para esse comportamento,
Muito Ou bom. então aquele famoso sutil, né? A pessoa vem, fulano de tal fez tal coisa. Aí você, na mesma hora, já joga um contraponto com a qualidade daquela pessoa, né? É, Não, mas fulano de tal é tão bom, não sei quem, não sei quem, não sei o que lá. Emmanuel fala para a gente ser o terminal, né, da ignorância e do mal, né? Então, acho que quando a gente se comporta assim, né, fazendo que pare na gente, a gente está escutando Emmanuel falar baixinho no ouvido da gente, né? Ó, termine você, não passe isso adiante, não passe esse comportamento adiante, não estimula esse comportamento no outro, né? Se você não pode falar, como o Ítalo falou, faz a tua parte, dê o teu exemplo, né? Então, exatamente. aí às vezes Parem você fica você. sendo o chato, a chata, A chata, exatamente. mas deixa para lá, né? Ai, que chato. E quando encontramos um irmão preso à ignorância? Aqui, então, a gente pode ter vários exemplos, né, de comportamento. E eu colocaria aqui também, né, os irmãos que praticam ainda, né, atos violentos contra os outros, ou que praticam atos violentos contra eles próprios, né? Estão presos à ignorância, né? Porque não conhecem ainda, né, a luz, os ensinamentos do mestre, não tiveram contato ainda, ou se tiveram, mantiveram-se na ignorância. E aí, como a gente combater a ignorância no irmão sem combater o irmão? Esse é o mais difícil, eu acho. Esse é o mais difícil. Principalmente quando a gente vê as notícias sobre política. Exatamente. Porque estimula na gente, se a gente ficar preso naquilo, essa ignorância que a gente já não cabe mais na gente, mas a gente acaba desejando para o outro aquilo que a gente também não pode mais desejar. Então, exatamente. Fica complicado a situação para a gente. Elaine? Oi. Hoje eu estou, vamos dizer assim, na fase 1. Eu não sei se é fase 1 ou fase 0, porque antes, por exemplo, um amigo comentava alguma coisa ou sobre política ou sobre alguma coisa que aconteceu, que uma menininha morreu porque levou um tiro, não sei o que lá, e se o cara for pego, precisava acontecer, e você acabava alimentando isso daí. É mesmo, mas por que o cara é ruim, não sei o que lá? Então, hoje, quando a pessoa começa a falar comigo um assunto desse, eu já me lembro logo e fico quieto, eu já calo, eu já não alimento, entendeu? Entendi. Eu ainda não sei como fazer para contornar. Para contornar. Mas pelo menos eu falei, poxa, já estou na fase 0 ou fase 1, pelo menos já não estou alimentando mais o assunto. Já é claro, um grande caminho, Arthur. Porque o processo é esse mesmo. O processo é primeiro a gente calar. E talvez a gente fique a vida inteira exercitando só o calar. E já está ótimo, porque tem muita gente que nem quer isso. Não quer calar. Sabe que deveria, mas não quer. Então, só o calar já é um exercício gigantesco. Lembra que João, lá no início do Boa Nova, né, João Batista, ele falava que ele imprimia austera disciplina a ele próprio até que se tornasse espontâneo aquele comportamento. É justamente isso, é a gente ter que, no início, forçar, imprimir austera, dura disciplina no comportamento que a gente quer, e num determinado momento, esse comportamento vai se tornar espontâneo, mas no início exige de nós esse esforço, sim. E o caminho é esse. Alguém falou, né, alguma coisa? Não, eu ia falar, eu também estou igual o Arthur. E eu vejo isso em relação à religião, né? Que na minha família, a família do Lorival, são várias religiões. A que predomina na dele é evangélica. Então, eles acham assim que eu converso das coisas, né, da Bíblia, eles acham que eu estudo a Bíblia. Aí fala para mim, você é de qual religião? E um dia eu tentei, né, falar e eu senti que eu ia ser trucidada se eu revelasse que eu estou seguindo no Espiritismo. Então, eu parei e pensei rápido, eu falei, o que importa?
São as denominações religiosas ou são os ensinamentos do Cristo? São os ensinamentos do Cristo. Então, conversemos sobre o Cristo sem falar da religião. Eu acho que é isso que o Cristo quer, né? Nossa, então, muito bom. Se eles querem falar do Cristo, e assim, eu tenho algum pouquinho de conhecimento para conversar com eles, eu converso. Se não, eu não arrumo briga por conta disso, não. Às vezes até eu falo, não, mas eu não é mesmo, isso aí é... E aí, Elânia, você me indicou aqueles livros ontem, rapidinho, e eu fui futucar e acabei achando lá um livro junto às Bem-aventuranças, não sei se você já viu. Eu comprei junto também, junto com aqueles dois. Eu comprei, eu falei, pô, vou ver o que é essa... E naquele Sermão do site Monte. que você me indicou, do Caminho, a Bíblia do Caminho, eu fui lá em Lucas, né? O Mateus no... Fui ver as bem-aventuranças e fui seguindo em todos ali e fui lendo. Nossa Senhora! Estou muito longe. Agora, lendo assim seguido, é que eu fui entender o que é o Sermão da Montanha e o que... estou muito longe, gente. Santo Agostinho, ele era apaixonado pelo Sermão do Monte, né? E ele começou desde muito jovem a escrever. Ele escreveu um livro só sobre o Sermão do Monte, com 19 anos. E no início ele coloca assim: o Sermão do Monte é o roteiro do verdadeiro cristão. É muito legal as colocações dele sobre o Sermão do Monte. Acho que foi Gandhi que falou, eu não sei, eu ouço falar, gente, ainda não consigo fazer essa ligação, que se acabassem todas, né? Todos os livros, alguma coisa, ficasse só o Sermão da Montanha, já, né? Mas é verdade. E não era cristão, né? Era hinduísta. Vamos prosseguir? Fala, amiguinho, fala. Não, pode falar. Pode falar. Não, o que eu ia falar é que em relação a esse último tópico que a gente viu, né, dos irmãos que estão na ignorância, às vezes dá vontade de falar, né? Às vezes calar é o melhor remédio, mas às vezes dá vontade de falar. Aqueles conceitos que para a gente já não são mais, sabe assim, é o básico do básico, assim, não ter preconceito, por exemplo. É um conceito que para mim é muito básico, é muito... Não cabe mais esse tipo de comportamento. E aí você está numa discussão, às vezes, de trabalho, tudo, e como o Arthur falou, surge alguém que fala uma determinada coisa, você já não está mais entrando na vibração, você já não está comentando, mas eu sinto aquela vontadezinha de falar, ó, mas não é para pensar assim, por causa disso, disso e disso. Então, às vezes, eu escolho as minhas lutas. Às vezes, eu simplesmente entendo, não é o momento dessa pessoa. Essa pessoa é assim, mas em casa ela é um pai que ama, ela é uma mãe que acolhe, ela tem suas virtudes também. Mas às vezes eu vou e me coloco. E aí, quando você passa a se colocar desses pontos que para você são básicos, mas para a pessoa ainda, ela precisa trabalhar aquilo ainda dentro dela, é uma coisa que é interessante, que vem a síndrome do louco, né? Você passa a ser o beato, o louco, o santinho que está querendo ser o santinho. Então passa a criar uma desconexão com as pessoas que pensam daquela forma, né? E uma coisa que eu acho que tem me ajudado muito nesse sentido é a prece, que é uma ferramenta que a gente pode lançar a mão para qualquer um desses casos, né? Sempre, né? Isso que você falou, eu coloquei no quadrinho. Bom, vou colocar agora as minhas respostas, tá? Para essas perguntas, mas como sempre, eu digo, são as minhas respostas, tá? Cada um tem um olhar, tem uma visão, mas acabou que tudo que eu coloquei aqui, vocês vão ver, tem tudo isso que vocês falaram. Então, para a primeira, para a agressividade, para a raiva, demonstrando que está no caminho da paz e do equilíbrio, que é sempre melhor, né? É aquilo, se você entra num local, que aquele local não está em paz, volta com a tua paz, sacode a poeira do pé e volta com a tua paz. Foi o que o Ítalo falou, né? Quando a gente consegue mostrar calma para a pessoa, né? Eu entendo que você está assim e tal. Isso é paralisante para a pessoa, né? A pessoa toma um susto na mesma hora. Do contrário, se você entrar na vibração de agressividade e de raiva dela, você vai alimentar
e ela vai te alimentar. E aí vocês vão entrar nesse ciclo. Um alimenta a vibração do outro, e é crescente, e é crescente. Foi o que a Eliane trouxe, esse comportamento, né? É porque o rapaz não revidou, mas eu já presenciei, né? Não sei se você já presenciou, uma situação de que o outro revidou. E a coisa chega em mim, né? Chega a me dar uma agonia, né? Eu tenho que sair de perto, parar de olhar, porque um vai alimentando o outro e vai crescendo. Então, quando você consegue demonstrar que você está em paz, que você não vai se entregar, quando a agressão é direcionada para a gente, né? Eu já tive até momentos de fazer em prece, porque eram pessoas que normalmente não eram agressivas, mas em determinados momentos ficavam agressivas. Em prece, eu fazia prece até para um possível obsessor que tivesse ali, né? Para a pessoa e para um possível obsessor, né? Um irmão que tivesse ali também desequilibrado, perto desse irmão desequilibrado. Porque para mim ficava claro que a pessoa não estava desequilibrada sozinha, né? Então, mas isso é com muito custo, viu? É com muito autocontrole, nada fácil. Essa que você colocou aí tem bem-aventurança para ela e tem na oração de São Francisco. Tem tudo. Tá no roteiro, tá no nosso roteiro de cristão. E aquele que chama a gente para praticar, dando o exemplo da boa conduta, né? É simplesmente não praticar com ele o mal, né? Falar assim, não, eu prefiro não, né? O Haroldo deu um exemplo muito interessante que ele sofreu um pequeno acidente de carro e quebrou o retrovisor dele, né? E a culpa foi dele, né? Que quebrou o retrovisor dele. E aí ele levou na oficina. E aí o rapaz da oficina falou assim, esse retrovisor aí é tanto, mas se você colocar aqui na ficha que alguém bateu em você, né, ou qualquer coisa assim, o seguro cobre para você. É só você falar que a culpa não foi sua. Ele falou, mas a culpa foi minha. Como é que eu vou falar que a culpa não foi minha se a culpa foi minha? Pode colocar, não, eu faço questão de pagar. Fui eu que quebrei. É difícil, né? Mas é alguém que está ali te convocando, né, para fazer uma situação errada e você não aceita. Você fala, não, eu quero fazer, quero cumprir, quero pagar. Se eu fiz o errado, né? Então, para mim, né, no meu exercício de combater a ignorância do irmão e não o próprio irmão, quando me chamam a praticar algum ato, eu dou um exemplo de boa conduta. Tento, né? Tento. 10 tentativas e um acerto. E esse aí, quando encontramos um irmão na ignorância, ajudando a progredir através do esclarecimento, da educação, que foi o que o Ítalo falou, né? Às vezes a gente está em condição de falar. Quando a gente não está em condição de falar, né? Quando a pessoa não está pronta para ouvir, a gente não tem também que levantar essas questões, né? Até porque tem pessoas que estão na ignorância, com tamanha vontade de permanecer, que você pode falar o tempo inteiro que elas não vão te escutar, né? Não vão querer te ouvir. Não vão, por mais que elas, às vezes, elas até saibam que o que você está falando é verdade, é o correto, mas elas fazem questão de falar que não, porque elas não estão no momento, não querem, né? Conscientemente ou inconscientemente, elas não querem. Então, ajudando a progredir através de esclarecimento e da educação, né? Quando a gente está também numa condição de educador, ou, né, num comportamento que a gente pode educar, e essa palavra educação ela é muito abrangente nesse aspecto aqui, que é o de ensinar, né, de esclarecer, porque também tem pessoas, às vezes, que estão na ignorância, mas querem conhecer. Isso também, eu já passei por isso também, né? Por situações que a pessoa estava na ignorância mesmo. Aí quando você esclarece, quando você mostra para a pessoa, parece que dá um estalo, né? E a pessoa fala, é mesmo, né? É verdade, eu não tinha pensado por esse aspecto. E aí a pessoa passa a pensar. No Boa Nova mesmo, né? No nosso livrinho querido, no capítulo 6, que a gente já passou por ele, a gente vai relembrar
a passagem onde Jesus diz que Deus é um pai que educa e aperfeiçoa. Através das suas leis imutáveis e universais, concede a todos os filhos o aprimoramento próprio. Para isso, não só lhe é dado o livre-arbítrio, mas também lhe é imposta a lei de causa e efeito. Todas essas circunstâncias, né, seja para nós, para o nosso comportamento, seja para o comportamento do nosso irmão, sempre haverá a lei de causa e efeito nas nossas escolhas. Isso aqui tudo é escolha, né? Tudo isso que a gente falou são escolhas. Que, graças a Deus, a gente está no caminho da tentativa da escolha certa, né? Que já é um bom caminho. Deixa eu ver que horas são. Então, vamos... Eu tinha passado um outro... Deixa eu só lembrar aqui que eu passei uma outra coisa para a gente. Você passou aquela parábola da casa Ah, desocupada. mas a gente não vai conseguir ver esse trecho agora. A gente vai ter que ver semana que vem. Que ali é praticamente perto do encerramento, mas a gente não vai conseguir chegar no encerramento. Mas vamos ler só mais essa página aqui. Então, né, dito aquilo, o mestre, sem se surpreender com a observação de Tadeu, né, vamos voltar lá para a gente entender que observação é essa. Essa daqui, ó. Mas não seria justo, ajuntou o discípulo com certa convicção, convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertesse à verdade do céu? É a sessão descarrego que Tadeu fez a proposta para Jesus, né? Vamos juntar todo mundo, Jesus, fazer uma sessão de descarrego aqui na casinha de Pedro, a gente põe uma placa e põe sessão de descarrego hoje aqui, e junta todo mundo. O mestre, né, não se surpreendeu com aquela colocação. E aí ele perguntou, por que motivo Deus, né, não faz desse jeito? Nós teríamos, por acaso, uma substância de amor mais sublime que a dele? Tadeu, jamais ouvidemos o bom combate, todos esses combates, né, que nós falamos. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhe a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelar a tua fidelidade a Deus. E a fidelidade a Deus sempre no nosso comportamento, né? Não impondo ao outro o comportamento que a gente acha correto. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca o esclarecimento de toda a verdade, não despreze a hora de trabalhar pela vitória da luz, mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, pois não nos conta que Deus abandonasse a sua atividade divina para impor a renovação moral aos seus filhos ingratos, que se rebelaram na sua casa. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida. Isso aqui, o quadro anterior que eu fiz, eu tirei dessa página aqui. Aqui está tudo que está lá. Então, né, Jesus termina falando nesse trecho aqui para Tadeu, né? Não fujas do bom combate contigo, né? E com o irmão, mas entendendo que o seu irmão é um irmão de caminhada. Combata o comportamento dele, sem combater o seu próprio irmão, porque a ele você tem que sempre abraçar e esclarecer de toda a verdade. E ele diz aqui, Deus, né? Deus não abandona os seus deveres, né? Teu caminho no mundo, tanto aos teus próprios deveres, pois Deus não consta que abandona as suas atividades divinas para impor a renovação. Deus não fica ali olhando, né, um por um, para impor a renovação a um por um. Ele tem as leis, né? As leis que são para todos. Todos estão subordinados às suas leis. E a lei é uma para todos, né? Todos passarão por essas leis. É assim que Deus educa. É assim que Deus transforma. Dá instrumentos para a nossa transformação. E não fica ali apontando o dedo e punindo, né, como a gente achava até hoje. Você fez isso, você vai ter isso. Você fez isso, você vai ter isso. Deus não perde tempo com isso. Ele tem as leis, né? Lei do retorno, lei da reencarnação, lei do amor, né? E todos nós somos
estamos sob o manto dessas leis e vamos sofrer as consequências vamos colher, né, o que nós semeamos. Amores, alguém quer falar? Hoje a gente vai parar por aqui, senão a gente não vai conseguir o trecho que vai seguir. Aí semana que vem eu vou fazer um resumozinho só dessa parte que a gente viu hoje, desse combater o comportamento do irmão, para a gente poder prosseguir mais e terminar o capítulo, tá? Que a gente ainda tem mais 2 reflexões grandes para a gente fazer nesse mesmo capítulo. Tá bom? E aí a gente vai falar sobre aquela interpretação lá daquele trecho que Jesus falou que eu coloquei lá no nosso grupinho, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, a gente pode encerrar. Quem quer fazer a nossa prece? Raquelzinha, faz pra gente? Pode fazer, Elaine. Ó, pensamento. Depois do estudo de ontem, em que Raquel aprendeu nós fomos bastante com o puxados Beto, a né, orelha, temos que fazer. Ô, Raquel, a gente assistiu ontem com o Beto, a gente aprendeu. Então, Puxa a orelha da gente. Então vamos. Oi? Vamos lá. Amado Mestre Jesus, nós somos gratos a Ti imensamente por podermos dividir com os amigos que aqui estão todos esses ensinamentos. Todos eles, com certeza, já calam fundo nos nossos corações, mas muitas vezes nós nos detemos na hora de colocá-los em prática, talvez por medo, insegurança, talvez até ignorância, né? Mas todos nós estamos aqui, de coração aberto, certos de que a nossa caminhada seguirá, e que todos nós juntos, um dando a mão ao outro, seguiremos juntos uma perfeição, porque, como o Senhor nos disse, mestre querido, nós somos luzes, né? E cada um de nós vai fazer com que a nossa luz brilhe ainda mais. Juntos, nós brilharemos. Muito obrigada mais uma vez. Nós pedimos que todas as emanações de luz, de amor, de amizade, de carinho, de sorrisos que nós trocamos essa noite possam recair sobre o netinho amado da nossa querida Elaine, para que ele comece esse novo momento sabendo que está cercado por muito, muito amor. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja, Pai. Obrigada, Raquelzinha. Obrigada, amores. Mais uma vez, muito grata, viu, por vocês estarem aqui. Possibilitar para a gente esse estudo maravilhoso. Fiquem com Deus. Uma ótima noite para todos, tá? Quem vai para o outro estudo agora? Boa noite, Arthur. Avisa para a Elza que já vai começar lá, hein? Vou falar. Deus, tchau. Beijo, Boa noite, tchau. querido. Tchau, gente. Fiquem bem.